E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não tem dancinha, não é? Mas nós temos aula. E é isso aí, porque hoje é hora da história. E aí, caros alunos dos sextos anos A, B e C da Escola Graciama. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente das aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós fizemos a aula na técnica da mãozinha. O que é a técnica da mãozinha? As aulas são feitas a partir da mão que vai escrevendo essas aulas enquanto vocês vão assistindo às aulas. Então hoje nós vamos ter apenas essa aula aqui de forma gravada comigo, conforme eu vou falando aqui para vocês. E o tema da aula de hoje é a pré-história. Nós continuaremos falando da pré-história. Só que hoje eu não vou falar dos 3 períodos da pré-história. Vocês sabem que a pré-história foi aquele período, o primeiro período da história da humanidade, quando os seres humanos começaram a se desenvolver lá naquela região da África, que é a centro-leste da África, e depois foi se dissipando, ou seja, foi migrando para outros lugares do planeta. Então essa é a pré-história. Dentro da pré-história existem 3 fases. O paleolítico, que eu falei para vocês que é a primeira fase e a fase mais duradoura. O neolítico, que é aquela fase intermediária, ou seja, a nova idade da pedra. E depois finaliza-se com a idade dos metais. Então são 3 fases. Bom, mas o que aconteceu na pré-história que foi tão importante durante essas 3 fases? Imaginem hoje, vocês estão aí vivendo em 2020 e imaginem que nós vivêssemos em um lugar onde não houvesse fogo. Pensem, tentem imaginar que vivemos em um lugar onde não há fogo. Imaginem então que nós vivamos num lugar em que não exista plantações, ou seja, nós não tenhamos os alimentos ali plantados para estarmos comendo. E imagine que nós não tenhamos, por exemplo, animais domesticados. Não estou falando só do cachorrinho, do gato, do peixe, a tartaruga, aquele passarinho que você tem em casa. Não é isso. Imagine que nós não produzimos, por exemplo, boi, vaca, galinha, porco para comer. E imagine mais uma coisa, que nós não tenhamos metais. Essas 4 coisas que eu falei, o fogo, a domesticação de animais, os alimentos e os metais, foram descobertas, feitas durante a pré-história. Então, por isso que a pré-história se configura como um momento muito importante para a história da humanidade. A pré-história é a base da nossa história. Se a gente simplesmente tirar a pré-história da história, nós nem estaríamos aqui. É como às vezes eu costumo falar, se nós não tivéssemos a pré-história, hoje, por exemplo, na hora do almoço, na hora do jantar, nós teríamos que caçar os nossos alimentos. Por quê? Porque nós não teríamos a domesticação de animais, nós não teríamos como ir no mercado comprar um alimento, nós não teríamos, por exemplo, uma horta em que eu vou lá e pego esse alimento, um pomar onde eu pego esse alimento que está sendo plantado ali, ou uma lavoura, enfim. Eu não consigo fazer isso. Eu não teria o fogo para me aquecer, ou o fogo para cozinhar. Por isso que a pré-história se configura como um importantíssimo e fundamental momento para a história da humanidade. Então é disso que nós vamos falar, ok? Então vamos começar falando do fogo. Por que o fogo é algo tão importante para nós e foi algo tão importante durante a pré-história? O fogo foi a primeira grande descoberta da humanidade. E foi lá no período paleolítico que os hominídeos descobriram o fogo. Lembrando, os hominídeos não criaram o fogo, tá? Os seres humanos não criaram o fogo. O fogo é um elemento da natureza, ele já está na natureza. O que os hominídeos fizeram foi descobrir o fogo,
Logo depois, controlar o fogo, e depois aprenderam a criar o fogo, coisa que já existia e existe na natureza. Então é isso que os hominídeos fizeram. Primeiro descobrem, depois controlam e depois recriam o fogo. Como que esses hominídeos descobriram? As pesquisas levam a crer que tudo se iniciou quando havia uma tempestade. Como todo mundo sabe, quando há uma tempestade, os relâmpagos, os raios, caem em algumas árvores. E esses raios, ao caírem nessas árvores, criavam o fogo. Então eles iam até essas árvores, pegavam esses galhos e aí tentavam manter esse fogo aceso. Inclusive o fogo para eles era visto como algo divino. Para muitos hominídeos, o fogo era considerado Deus, porque eles não entendiam, não conseguiam explicar, portanto, falavam que aquilo era algo superior, algo sobrenatural. Como que o fogo veio a trazer, por exemplo, mudanças para eles? Primeiro, os hominídeos, quando chegava a noite, vocês vão lembrar que a gente assistiu aquele filme dos Croods. Quando chegava a noite, eles tinham que se esconder, porque os animais, muitos animais predadores, saíam à noite para caçar. Então o período da noite era um período em que os hominídeos ficavam escondidos, né? Que o homem das cavernas, como vocês gostam de dizer, ficavam escondidos. Então com o fogo, eles passam a não ficar tão escondidos assim, porque o fogo serve como algo que vai iluminar, que vai aquecer em tempos frios, que vai proteger contra animais e também vai fazer com que eles cozinhem o alimento. O fogo, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores criações, uma das maiores descobertas que a humanidade já teve, porque o fogo vai alterar toda a vida que existe para o ser humano. Sem fogo não há absolutamente nada, tá? Então fogo foi importantíssimo e hoje ainda com certeza é importantíssimo para nós. Bom, no período neolítico, que é o período que veio após, o homem aprendeu como plantar, certo? Então esse momento em que ele aprende como plantar, nós chamamos de Revolução Agrícola ou Revolução Verde. Revolução Agrícola ou Revolução Verde, que foi outra coisa importantíssima. O homem começou a observar que quando caíam sementes no solo, tempos depois, essas sementes viravam plantas. Ou seja, o homem começou a aprender com a observação que algumas sementes que caíam viravam plantas e que dava para comer essas plantas. A partir daí, o homem começa a plantar, ok? Então, se hoje nós plantamos, é porque um dia alguém criou o sistema de plantio. E isso se iniciou lá na pré-história. O homem vai caçar menos, porque vai ter o alimento próximo dele, que ele vai plantar. O homem vai morrer menos, porque vai caçar menos, então ele vai viver melhor. Uma outra coisa que aconteceu no Neolítico foi a domesticação de animais. Não é só pegar o cachorrinho, o gatinho e começar a criar. Domesticação de animais, nós entendemos aqui como um momento em que o homem começou a criar ovelhas. Isso mesmo, ovelhas. E dessas ovelhas eles retiravam a lã, retiravam a carne, o leite, aproveitavam tudo. Mas professor, por que as ovelhas? Porque as ovelhas são animais que sempre estão em grupos. Se você pega uma ovelha, você consegue trazer o restante do grupo. Então são animais mais dóceis, são animais mais tranquilos, portanto mais fáceis de criar, certo? Então o ser humano vai ter, olha só que interessante, no Neolítico, o ser humano já vai ter fogo à disposição, vai ter plantio à disposição e vai ter carne à disposição. Ou seja, a capacidade cerebral humana vai ser muito maior, a inteligência vai ser muito maior, portanto o homem vai viver mais, pensar e pensar melhor.
e nós entraremos no último período, que é a Idade dos Metais. O próprio período já de estudo, Idade dos Metais, porque foi o período em que os seres humanos, lá mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo, quando os seres humanos aprenderam a criar metais. Nossa, professor, mas como eles descobriram isso? Primeiro, para criar metal é preciso ter o fogo. O fogo derrete a pedra e a pedra vira metal. Não é qualquer tipo de pedra, tá? São pedras que contêm minerais, minérios. Essas pedras serviam como chapas, ou seja, quando eles iam cozinhar, eles colocavam sobre uma chapa de pedra a carne. E ao esquentar essa chapa de pedra, eles percebiam que alguns detritos da pedra derretiam e depois viravam objetos cortantes. Então assim eles criam os primeiros metais. Esses metais vão ser importantíssimos. Primeiro, porque aquele que detiver o metal vai ganhar as batalhas, as guerras, conseguirá caçar melhor, conseguirá produzir coisas melhores. Então, o que eu deixo para a aula de hoje? Durante a pré-história, 4 importantes invenções. A primeira, o fogo, ok? Que já existia na natureza. A segunda, a revolução agrícola, que foi o plantio, ou seja, o ato de plantar coisas. A terceira, a domesticação de animais, quando o ser humano começa a produzir carne, começa a deixar de caçar e passa a ter a carne à disposição e passa a produzir metais, que vai ser importantíssimo, principalmente para as guerras, principalmente para a produção tecnológica e, inclusive, quem controlar os metais depois é que vai se tornar grandes civilizações, como é exemplo do Egito, da Mesopotâmia e assim por diante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Após assistir às aulas, façam as atividades. É importante que façam essas atividades nos cadernos e enviem para mim no particular. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Pessoal, e eu volto aqui rapidinho. Vocês não podem esquecer de fazer as atividades. Façam no caderno, enviem para mim e vamos estudar. Um grande abraço a vocês e até a próxima!